Vamos se pôr de pé, vamos pegar a carona do irmão ali, já se posicionou de pé. Louvado seja Deus. E abramos as nossas Bíblias no livro de 2 Reis. Livro de 2 Reis, capítulo 6. Quem trouxe a Bíblia fala glória a Deus. Glória a Deus. Quem não trouxe, pega uma carona com alguém aí, ou acompanha ouvindo a palavra de Deus. Glória a Deus, né? Irmãos, estou muito feliz aqui, está aqui o pastor Sérgio, a nossa irmã missionária Célia, graças a Deus, e com toda a comitiva de Deus, irmãos. É um prazer muito grande estar juntamente com os meus irmãos aqui, pregando meus amigos, com o Jair, né? Glória a Deus. A primeira pessoa que vai conhecer o pastor é meu irmão, cheguei meu tempo lá, glória a Deus, né? Deus abençoe, aleluia. O pastor Reverendo, prazer de sua pessoa, Deus abençoe todos os irmãos, louvado seja Deus. Os que acharam, fala glória a Deus. Glória a Deus. Livro de 2 Reis, capítulo, glória a Deus, capítulo 6, verso 8, vamos estar lendo. Bendito seja Deus, aleluia. Vamos ler, a leitura é um pouco extensa, então eu vou ler, aleluia, um pouquinho mais rápido, e os irmãos dobrem a atenção para entender. Na epígrafe do texto aqui fala assim, ó, Eliseu revela os planos do rei da Síria. O rei da Síria guerreou contra Israel e consultou com o seu servo, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou o rei de Israel, dizendo: guardar-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram lá. Por isso, o rei de Israel enviou tropas àquele lugar, de que o homem de Deus lhe disseram e de que tinha avisado, e assim se salvou, não uma e nem duas vezes. Então turbou-se com esse incidente o coração do rei da Síria, chamou os seus servos e disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, olha que forte, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu leito, olha aqui, no teu quarto de dormir. Muito forte. E ele disse: vai ver onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Repete comigo: Dotã. Dotã. E então enviou para lá cavalos, carros e um grande exército, a qual chegaram de noite e cercaram a cidade. E o moço, o homem de Deus, se levantou muito cedo e saiu, e eis que o exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ah, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são o que estão conosco do que o que estão com eles. Glória a Deus. Repete comigo: não temas. Não temas. Mais são o que estão conosco do que estão conosco do que o que estão com eles. do que estão com E eles. orou Eliseu e disse: peço que te abra, olha aqui, peço-te para que te abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Glória a Deus. E como desceram a ele, ali, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te esta gente de cegueira. E feriu
a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segue-me e guiar-vos-ei ao homem que buscai. E guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles em Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. E o Senhor lhe abriu os olhos para que vissem, e eis que estava no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-lo-ei, meu pai. Mas ele disse: não ferirás. Ferirás tu o que tomas prisioneiro com a tua espada e com teu arco. Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e vão para o seu senhor. E apresentou-lhe um grande banquete, comer e beber. Então o despediu e foram para o seu senhor, e não entraram mais fortalecidos na terra de Israel. Quem pode falar glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Estende as suas mãos de profeta para frente aqui. O irmão já orou, agora você vai profetizar. Fala: Senhor Deus, Senhor Deus, abre as portas da palavra. abre as portas da palavra. Revela a tua palavra. Revela a tua palavra. Abre a tua palavra. Eu preciso ouvir a tua palavra. Eu preciso ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode sentar dando glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Olha para esse irmão bonito, cheiroso, está ao teu lado, para essa irmã bonita, cheirosa, está ao teu lado, e fala assim: não fala mais comigo. Só vale dar glória a Deus agora. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eita Deus. Seja Deus. Irmãos, Deus é bom, a sua misericórdia é eterna. Aleluia. Vou ser bem breve, para que os irmãos conseguem entender e compreender a palavra de Deus aqui nessa noite. Aleluia, Pai. Irmãos, trata-se de um profeta, Eliseu. E Deus é salvação. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus é salvação nessa noite. Aleluia. Aleluia. Ou seja, Deus sempre foi a salvação. Ele é onisciente. Glória a Deus. Onipresente e onipotente. Glória a Deus. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Aleluia. Ele é o primeiro e o derradeiro. Glória a Deus. Aleluia. Ele tem pai, ou seja, ele é pai, nós temos pai e não temos padrasto. Aleluia. Aleluia. Glória Nós a somos Deus. filhos e não somos bastardos. Ele manda e não recebe ordem. Deus faz sem pedir conselho. Ele é o único da humanidade, irmão Jair, que faz não, mata e não vai preso. Por quê, pastor? Porque quando está morto ele ressuscita também. Aleluia. Ele tem poder da vida. Aleluia. Glória a Deus. E ele está aqui, irmãos. Aleluia. Poderoso para fazer milagre. Veja o mistério de Deus aqui. Aleluia, Jesus. Irmãos, e a Bíblia fala que o povo de Israel, aleluia, ou seja, o povo de Deus, irmãos, quando nós entregamos a vida a Cristo, irmãos, nós temos a proteção de Deus em nossas vidas. Aleluia. Não, irmãos, vai ter luta? Sim, irmãos, sim, vai ter lutas. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, diz o Senhor Jesus. E Paulo fala assim que as aflições do tempo presente não são nem de comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, aquele que nos chamou, aleluia, para esta obra, aquele que nos alistou para essa milícia, aleluia, ele diz que as armas das nossas milícias não são carnais, mas são espirituais e poderosas em Cristo Jesus. Aleluia. E Paulo fala assim que nós não somos vencedores, nós somos mais que vencedor. Aquele que nos amou primeiro. Aleluia. Olha que forte, irmãos. Aleluia. Então, irmãos, o povo de Israel tinha dificuldade, nós temos dificuldade, muitas são. As aflições do justo
Mas diz o Salmo que o Senhor livra de todas elas. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, e o povo de Israel estava ali em Samaria, e o rei da Síria, inimigo de Israel, porque o povo de Deus é abençoado, irmãos. Aleluia. O povo de Deus é um povo, aleluia, que tem benefícios, privilégios de Deus. Verdade. Irmãos, ó, aquilo que o dinheiro não compra, o euros não paga, o ien japonês, o dólar americano, o real brasileiro não consegue comprar. Aleluia! Jesus nos deu de graça, e a graça de Deus manifestou-se no Calvário, trazendo salvação para todos os homens. Aleluia. Pai. Isso é favor não merecido. Aleluia. Irmãos, isso é privilégio. Glória a Deus. Incomoda, irmãos. Aleluia. Porque Deus chamou o povo para uma terra que manda leite e mel, e Deus os entregou, irmãos. Aleluia. E o inimigo se levantou. Escuta aqui, gente. Olha aqui. Entende o texto aqui. E o rei da Síria, aleluia, glória, em tal lugar vai passar Israel. Vamos armar o nosso acampamento ali. Vamos fazer uma tocaia. Fazer uma emboscada. Mas, irmãos, diz a Bíblia que Deus usou o profeta dele e falou: ó, em tal lugar, o rei da Síria está comprando ali. Né? E o povo, irmãos, não passou. Isso aconteceu não só uma vez, diz o texto aqui. Esse incidente aconteceu mais de 2 vezes. Irmãos, e o rei ficou atribulado. Deus vive. O rei Abenadab ficou, irmão, eu não sei se o demônio entrou nele, ele entrou no cão, ele ficou atribulado. Ele falou assim: eu quero saber qual é o cagueto aqui do meu exército. Quem que é o língua de tamanho lá, o fofoqueiro, que faz o povo de Israel saber o que eu planejo contra eles. Aí ele falou: não tem nenhum fofoqueiro aqui, não tem. Rei, lá em Israel tem o profeta Eliseu, e ele faz o rei de Israel saber aquilo que tu fala, até mesmo no teu quarto, na tua cama de dormir. Quem crê que aqui tem profeta? Aleluia. Ele estava orando para a glória de Deus, irmãos. A glória de Deus. Aleluia. Eu vi, irmãos, olha aqui, um paletó muito chique no cabide. Louvado seja Deus. E o Senhor falou assim: eu falei: meu Deus, o que é isso? Eu falei assim: eu vou vestir o meu servo que está pedindo. Quem crê da glória a Deus? Quem crê da aleluia? Aleluia. Porque o caminho dele é muito longe. E ele e eu vou vestir ele. Era la sui de Eu estou sentindo a potência do Quem está ele prometeu que estaria conosco todos os dias. calabando la sui de casa. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, e o rei se perturbou e falou: quem é esse Eliseu? É o profeta de Israel. Da onde ele está? E fizeram o rei saber que ele estava em Dotã. Irmãos, e eu entrei dentro da Bíblia, sabe, irmãos, eu pesquisei, eu quis entender, louvado seja Deus, esse texto, e Deus me revelou dentro das Escrituras, amados de Deus, aleluia, o que significa Dotã, o lugar que estava Eliseu. E eu aprendi na Bíblia, irmão, se você puxar aí hoje, graças a Deus, a tecnologia nos ajuda muito nisso, mas os dicionários bíblicos também, eu vi tanto dicionário, e Dotã significa lugar de boas pastagens. Glória a Deus. Aleluia. Lugar de cordilheiras. O que é isso, irmão? Aleluia. Lugar que tinha um grande conjunto de montanhas. Aleluia. Olha que bênção, irmão. Louvado seja Deus, Deus dos céus e da terra. Eu falei: meu Deus, o que é isso aqui, Jesus? O Senhor Jesus falou no meu coração: prega para a minha igreja.
Lugar de crente é em Dotã. Lugar de profeta é em Dotã. Lugar de crente, irmãos, aleluia, é lugar de boas pastagens. Aleluia. Só porque você veio aqui, irmão? Não, irmão. Não é só porque o profeta está aqui, não. Não é só porque vem pregador, não. Você veio aqui só por quê? Porque aqui a comida é boa. Aleluia. Glória a Aqui tem um Deus. alimento que você precisa para as suas almas. Aleluia. Aqui tem a comida, irmãos, que não é perecível. Aleluia. Eu estou pregando esse tipo. Aleluia. 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 Ei, você não errou o alvo. Você está no lugar certo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Uma coisa pedi a Deus, isso eu buscarei, diz o servo de Deus Davi, que eu possa morar na casa dele todos os dias, contemplando a formosura do seu nome. Glória a Deus. Sabe o que Davi estava falando, irmão? Aleluia. Ali tem comida boa, ali tem alimento para minha alma. Chegou aqui doentinha, macho. Chegou doente aqui, varão. Ei, na mesa do rei aqui, no pasto de Jeová. Aleluia. Diz a Bíblia assim, que todo aquele que entrar por a porta, aleluia, entrarás e terás pastagem. Ele tem um remédio que você precisa para a sua dor. Ele tem um remédio que você... Irmão, eu estou pregando aqui um Deus de milagre. Eu sou milagre. Aleluia. Eu sou um milagre, irmão. Aleluia. Irmãos, eu tive um benefício. Aleluia, nasceu no berço evangélico. Eu, 12 anos nas provas, 14 anos independente, 16 anos eu entrava no São José. E no São José tinha que pagar pedágio. Ladrão, se não tivesse documento, pagava pedágio para entrar lá. No bairro São José, em Araçatuba. Eu trabalho buscava com 16 anos para vender birigui. Chamava Inferninho ali, a esquina do Espírito. Do lado da esquina do bode. Era. Louvado seja Deus. E a vida qual eu levava, eu me envolvi com a moça. No ano de 89 para 90, eu descobri que ela era soro positivo, HIV. Aleluia. Eu estou dizendo aqui para você, esse lugar aqui, irmão, o pasto está verdejando. Aleluia. Louvado seja Deus. Ovelha que chega nesse lugar aqui, não vai embora, aleluia, com fome. Aleluia. Se você chegou aqui com fome, recebeu o milagre, Deus tem milagre para fazer. Aleluia. Se você chegou com fome de uma cura, Deus tem cura para você aqui hoje. Cristo aqui no parque de Jesus diz assim, irmãos, aleluia, que na presença dele até a tristeza salta de prazer. Se você chegou a Cristo aqui, a sua tristeza já se converteu em alegria, olha meu diabo e foi embora. Vai não deixar ele, vai irmão do coração, faz coisa. Nos anos de 90, raios matavam mais que o coronavírus no 2020. Irmãos, eu vi muito amigo, o Jair sabe disso, eu vi muito amigo da gente ele morrendo de AIDS. Os famosos morriam de AIDS. Vocalista do Queen, Fred Mercury, vocalista do Barão Vermelho, Cazuza, vocalista do Legião Urbana, Renato Russo. E o diabo falou, tu vai morrer também. Você não é melhor que os famosos? Tu vai morrer. Manequim, 45 quilos. Se tu viste de madrugada, eu era roqueiro, eu usava um cabelo bem comprido, grande. Irmão, se tu viste de madrugada, tu falava sangue de Jesus tem poder. Mas uma vassoura de pão. 45 quilos, só no carro, mano. Irmãos, em uma caixa desse tamanho. E o diabo falava, vai morrer. O senhor usava uma senhorinha. As minhas irmãs falavam, mãe, eu prefiro que ele morre. Meus amigos têm medo dele. Mas a minha vozinha, irmãos, louvado seja Deus, ela dobrava o seu joelho no chão e falava, Deus, antes de eu morrer, e o Senhor me levar para a glória, eu quero ver o meu neto pregando o Evangelho. Aleluia! Glória a Deus. Esse mesmo Deus está aqui.
aqui, viu? Aleluia. Mentira do diabo! Aleluia! Que ele não vai se converter. É mentira do diabo! Aleluia, Pai. Ele é mentiroso, nunca se firmou na verdade, diz a Bíblia. Deus tremendo. Sai da mentira! É mentira, irmão, que seu filho vai morrer na jota! É mentira! Aleluia! Louvado seja Deus que nós vai comer. Olha, Josué diz assim: ó, se vós quereis servir os deuses dos jebuseus, aleluia, os deuses dos heteus, eu e minha casa seguiremos ele. Quem pode levantar a mão? Se não precisa da eu e minha casa serviremos o Senhor. O carcereiro queria se matar. Aleluia. Paulo falou: que é isso que você vai fazer? Eu não tenho mal de fazer. Tem sim. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Deus vai entrar com salvação na sua família. Quem vai levantar a mão? Aleluia. Família, quem vai levantar a mão? Aleluia. Irmãos, louvado seja Deus. Jesus pegou. Aleluia. E é melhor um dia, diz o salmista. Louvado seja Deus. No Salmos 84, versículo 10. Melhor é um dia na casa do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Você acertou, você está no lugar certo. Aleluia. Deus te trouxe no lugar certo. Aí ele diz assim no texto aqui: ó, ei, prefiro estar na porta, se não me couber lá dentro. Se eu não puder entrar, eu prefiro estar na porta do teu saco do que no meio da impiedade. Você está no lugar certo aqui. O campo aqui na verdade. E Jesus está tratando de você. Verdade, irmão, poderoso. Irmão, só porque tem muita gente, irmãos, sofrendo na pedra, sofrendo no álcool, nas bebidas, sofrendo, irmãos. Verdade, como eu estava. Verdade, pastor, e a AIDS? Não, meu irmão, fica tranquilo. Não, Jesus chega, a AIDS vai embora, o câncer vai embora, a trombose vai embora, a cirrose vai embora, a diabetes vai embora, o mal vai embora. Aleluia. Quando Jesus chega, irmãos, o cão vai embora. Eu tomo posse. Jesus chegou na minha casa hoje e o mal vai Aleluia. 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 La mangoreca la basta. La ciorche me Se você crê, está limpando o sangue hoje. Se você crê, ele está falando do teu corpo hoje. Ele está tirando esse caroço, ele está tirando essa pedra, ele está jogando o teu sangue, ele está limpando, ele está fazendo, ele está operando, ele está curando. Só que ele estou sentindo a presença dele. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Aleluia. Ele está aqui, ele está aqui. Não tem sangue, irmão. Aleluia. Aquele que não vê bem. Aquele que. Aquele que começa a andar. Ele está aquele que está encurvado, ele endireita. Aleluia. Deixa eu pegar. Seja Deus, irmãos. Olha que coisa linda. Aleluia. E dobrando. Irmãos, não se deixe enganar. Não se deixe enganar. O lugar de ovelha é dobrando. Tem uns lugares aí, não tem comida para ovelha, não, viu, gente? Então, dando é veneno. Está que nem um texto aqui atrás, aqui, ó. Diz a Bíblia que o profeta chegou em Gigal, irmãos. E o povo estava passando fome, havia fome na cidade. O que ele fez, irmãos? Ele falou: vá, pega o moinho, vai no campo, colhe ervas aí. Pega uma panela grande, põe no fogo. E vamos fazer um caldo. Os filhos dos profetas comeram, os profetas comeram. Irmãos, o homem saiu ao campo. E quando ele chegou, irmão, ele fez um cozidão, diz o maranhense, um cozidão. Aleluia! Irmãos, e na hora de comer, soltou primeiro as criancinhas, os idosos, mais fracos.
tem ciência e comeu, falou: ó, tem veneno na panela. Eliseu falou: o quê? Falou: tem veneno, tem morte na panela. Irmãos, Eliseu falou: tem farinha aí? Tem. Irmãos, pode faltar comida na casa dele, mas farinha tem que ter. Aleluia. Deixa eu aplicar. Louvado seja Deus, que a letra mata o Espírito vivifica. Olha aqui, irmãos, pode faltar isso, pode faltar aquilo, mas a palavra tem que ter na vida do crente. Se tiver palavra na vida do crente, irmão, aleluia, ele dobra o joelho e fala: Deus. Quem conhece o testemunho da senhora? Ela morava numa casa de esquina e começou a orar. Irmãos, e estava uma coleira passando. Deus é eterno. Eu estou adorando Deus. O café que eu tinha, eu fiz ontem. A comida que tinha, eu fiz ontem. Eu tenho açúcar. Não tem café. Deus, não tem para comer hoje. Mas olha, a palavra fala assim: está escrito, farinha. Tem que ter farinha em casa. Farinha é um derivado do pão. Jesus fala assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. Ele come no pão por aí, volta a ter fome. Que come desse pão aqui, ó. Louvado seja Deus. Aleluia. Passa para a vida eterna. Esse dinheiro é bom, irmãos. É só esse pão que dá. Aleluia. Irmãos, e ela falou: está escrito na tua palavra. Davi fala assim: eu fui moço. Hoje sou velho de cabelo branco, barba branca. Mas eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. Hoje eu estou orando aqui, não tem café, não tem açúcar, não tem arroz, não tem feijão, não tem mistura. O que tinha, eu fiz ontem. Mas quando eu ouvi, falou assim: pode deixar. Foi lá, não fez uma parte de uma compra. Uma mulher levantou. Pois não, eu vim trazer uma compra aqui para a senhora. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Ele colocou um frango, colocou a carne, colocou arroz, colocou feijão, bolacha, café, açúcar, sal, alho, cebola. Glória a Deus. E a irmã, glória a Deus, a irmã não para de comer a cabeça. Eu vou por quê? Não, eu sou macumbeiro. E não foi Deus, não, foi o diabo que mandou trazer isso aqui. Ela falou: não, mas é assim mesmo. Quando Deus manda, até o Satanás obedece. Quem pode glorificar a Deus? Ele é esse mistério. Ei, louvado seja Deus. Aleluia. Irmãos, veja aqui o texto. Olha aqui. E Eliseu estava lá em Dotã. Aí chegou lá, irmão. Eliseu orou a madrugada todinha, irmão. Estava dormindo. Mas o moço dele levantou mais cedo. E quando ele não coloca a água para fazer um café, ele abre a janela para entrar aquele ar da manhã. Irmão, nasceu o sol para ele ver. Irmão, ele dá uma olhada. A cidade está cercada com o exército assim. O menino desperta, irmão. E corre lá em Eliseu. Falei: Eliseu, estamos fechados. Estamos perdidos. Estamos cercados. Eliseu falou: calma, calma. Deus, meu. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está com eles. Aleluia. Aleluia. Aí ele viu, irmão, que Geazi ainda estava desesperado. Ele falou: Baixinho, vamos ver aqui. Deus, abre os olhos desse moço. Aí Deus abriu os olhos do moço, Geazi. Ele falou: dá uma olhada lá agora. Quando ele olhou, irmão, tinha cavalos e carros de fogo. Aleluia, fechando o céu. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, tinha um exército de cavalos e carros, mas não tinha fogo. No exército de Deus tem fogo. Aleluia, louvado seja Deus. E as nossas milícias não são carnais, são espirituais. Aleluia. E quando nós estamos aqui, Deus está guerreando lá fora, pela sua família, pelos seus. Glória a Deus. Escuta aqui, olha aqui. Irmãos, aí, irmãos, Eliseu sai para fora. Bom dia, bom dia. Ó, o homem que vocês estão procurando está aqui, vem comigo.
dia, não conhecia que era Eliseu que estava levando. Levou lá no acampamento de Samaria. Quando chegou lá, Samaria estava fechada, irmãos. Entrou dentro de Samaria e falou assim: Deus, abre os olhos deles. Quando eles abriram os olhos, eles estavam fechados dentro de Samaria. O rei de Israel, quando viu aquilo, falou: vamos ferir. Vamos ferir. Eliseu falou: não, tu vai ferir aquele que tu pega com a tua espada. Esse daqui tu não vai ferir. Louvado seja Deus, irmão. Aleluia, louvado. Irmãos, é o que eu estou pregando aqui. As nossas armas são espirituais, poderosas em Cristo Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Manda pão e água. Não serve pão e água, irmãos. E diz o texto, amados e benditos de Deus. Olha aqui. Louvado seja Deus. Eliseu fez um baita de um banquete. E ele diz a Bíblia, diz o texto que nós lemos, que eles comeram e Eliseu mandou, despediram eles e mandaram eles embora para o seu Senhor. Vocês estão entendendo, irmãos? Irmão, tem pessoas que nos aborrecem, nos acabam, nos entristecem. Não, irmãos, nós não temos que brigar com eles, não. Sabe o que faz com essas pessoas? Irmãos, eles são escravos do seu Senhor. O Senhor das trevas, irmão, usa pessoas para tirar a nossa paz. Tu não vai brigar com ele não, vaso de Deus. Tu não vai brigar com ela não, santa. Sabe o que você vai fazer? Dá pão para ela. Olha, eu conheço o crente pentecostal. Não é pela rodada dele, nem pela gravata. Não é pela saia, pelo vestido. Não. De jeito e maneira. Irmão, que santidade, irmão, não é de fora para dentro. De maneira nenhuma. Mas uma pessoa que se santifica por dentro, você olha nela e fala: essa é santa também por fora. Aleluia. É impossível uma pessoa na séria que é santificada por dentro andar de qualquer forma. Louvado seja Deus, porque a salvação ela jorra para a vida eterna, ela sai para fora. Irmãos, Aleluia. bendito seja o Deus que fez os céus e a terra. Quem está entendendo da glória a Deus. Quem está entendendo, fala aleluia. Irmãos, eu conheço um crente pentecostal, sabe por quê, irmãos? Louvado seja Deus pela Bíblia. É Bíblia, pelo alimento que se come. É verdade, irmãos. Ele está comendo. Porque tem gente saindo por aí dando veneno para alguém, irmãos. Mas graças a Deus que aqui tem ciência. Nós estamos mandando farinha na panela aqui hoje. Falando, come! Irmãos, e na onde a palavra entra, o veneno vai embora. Aleluia. O cara chega falando palavrão, falando da vida dos outros, falando aquele que não presta, falando palavra torpe. Aleluia. Mas quando ele entra na palavra, começa a comer a farinha, que é o que ele fala no pão, que é a palavra de Deus. Quando ele começa a comer isso aqui, ele começa a falar aleluia, glória a Deus. Começa a falar em línguas estranhas, começa a profetizar, começa a evangelizar. Aleluia. Glória a Deus. Eu, crente pentecostal, conheço a jeito, irmãos. Aleluia. Diz a Bíblia assim, em Provérbios. Deixa eu abrir o texto aqui, que está marcado aqui. Eu não consigo. Aleluia. Diz a Bíblia, olha que forte, olha que tremendo, irmãos. Em Provérbios 15, 25, 21 e 22, fala assim, ó, se o teu inimigo tiver pão, tiver fome, dê pão para ele. O crente pentecostal é conhecido por isso. Se o teu inimigo tiver fome, dê pão para ele. O crente salve assim. Se o teu inimigo tiver sede, dê água para ele. Glória a Deus. Diz a Bíblia assim, ó, fazendo isso, você amontoará sobre a sua cabeça brasas de fogo. Glória a Deus. É isso o crente pentecostal, gente. Louvado seja Deus. Não perde teu tempo, irmão, com aquela que não tem nada com Deus, só chega para falar defeito. Irmão, quando chega, parece que o ar fica pesado. Não, filha, só dá pão nela. Manda água nela. Fala que Jesus quer mudar. Fala que Jesus quer transformar. Fala que Jesus está ruim. Aleluia. Louvado seja Deus, irmãos. E diz a Bíblia que eles comeram. Depois que eles comeram, mandou eles embora. Bendito seja o Deus Criador dos céus e da terra. Para nós terminarmos aqui, Ó, diz a Bíblia que ficou um bom tempo
sem os sírios, enviar tropa a Israel. Mas passou um bom tempo, o rei esqueceu, né, irmãos? E ele falou: não, aquilo ali eu acho que foi um sim, tem ração no exército. Eu mandei lá para trazer ele, e ele deu pão, deu água, e mandou meus homens tudo insatisfeitos, né? Do mesmo jeito com as mãos vazias. Mas, irmãos, a gente não tinha horário, eu passei aqui um pouco. Mas eu queria que você aprendesse uma coisa. Nesse texto, Eliseu orou 3 vezes. Ele orou para Deus abrir os olhos do moço dele, para ver que Deus estava com eles. Aleluia, Pai. Depois ele orou para Deus ferir os homens sírios de cegueira. Aí quando chegou lá no acampamento de Samaria, Israel, ele orou para Deus abrir os olhos dos sírios. Aleluia, Pai. E eu disse aqui, irmãos, o diabo queria me matar no crime, na árvore, mas a minha avó orou e Deus trouxe para o seu aprisco e chegou em Dotã, tinha pão, comida boa. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, a oração move a mão daquele que move tudo. Glória a Deus. A oração chega na onde o diagnóstico da medicina não consegue chegar. Aleluia, Pai. A medicina fala: é câncer, não tem jeito. Aleluia. Mas ele vai além da medicina. Aleluia. Pela oração. Tudo é possível aquele que crê. Aleluia, Pai. Os homens sendo mal, sabe dar boas coisas aos nossos filhos. Que homem sendo mal, seu filho lhe pede um peixe, lhe dará um escorpião ou uma cobra. Que homem sendo mal, o seu filho pede pão, lhe dará uma pedra. Os homens sendo mal, sabe dar boas coisas aos vossos filhos, lhe dará mais ao vosso Pai Celestial que está lá. Aleluia. Então quando tu ora, Deus faz milagre. Eu vou terminar com esse testemunho aqui. Tem tempo ainda para aquele louvar a Deus com ele? Tem? Aquele para louvar a Deus com ele? Daqui a pouco nós vamos estar orando, aquele vai louvar. Mas vou terminar com esse testemunho aqui. Sobre o que é o poder da oração. Irmão, nós saímos de dirigir por um motivo de trabalho. Nós fomos morar lá em Campo Grande. Chegou lá, irmãos, eu sou sobrinho do pastor saudoso, pastor Antônio Gomes, né? Caraculano, que é fundador do Ministério Palavra de Cristo. Eu queria congregar na Palavra de Cristo. Eu nasci na Poderoso, então eu congregar na Poderoso. Mas lá em Campo Grande a gente é Poderoso. Eu falei: vou lá. Mas era muito longe. E eu trabalhava com vendas. Eu fazia região de Campo Grande. Minha mulher ficava sozinha com as crianças. Na época o Caleb não era nascido. Então nós achamos por bem ficar numa igreja bem perto de casa ali. Era a Assembleia de Deus, Ministério Mato Grosso. Ela que era o pastor Moisés, lá na Vila Bandeirante. Pastor Moisés ali, Ministério Mato Grosso. Hoje não é paulistano, né? Ele separou. O Ministério Mato Grosso ficou com Mato Grosso e para cá é paulistano. É o mesmo ministério, mas é de São Paulo e lá do Mato Grosso. Irmãos, e nós começamos a congregar nessa igreja. Tinha uma irmãzinha que ela andava desse jeito assim. Bem senhorinha de idade, mas ela era a presidente do centro de oração, chamava Irmã Bila. Chama, eu não sei se ela é Irmã Bila. E aquela pegou ela como uma mãe. Ela visitava aquele em casa, sabia que eu viajava aqui, ficava na casa dela. A Irmã Bila. Irmã, no dia que acabou o culto, quando ela chegou na casa dela, chega o pastor Rival. Que era o pastor, um homem muito bem conceituado na palavra. Ele dava aula de teologia na sede da Assembleia de Deus. Lá a sede, lá na Afonso Pena, no centro de Campo Grande, é uma coroa, é muito bonito aqui. E ele era bem conceituado. Era um homem muito inspirado, uma coisa muito com ele, pastor João. Irmãos, e esse homem chega na casa de uma Bíblia. Eu cheguei em casa, ele morava lá no centro. Quando eu cheguei lá, eu esqueci de pegar as apostilas de documentação da igreja para levar para a sede, para fazer os documentos. E eu voltei com pressa para buscar, irmão, mas eu deixei a chave, estava em casa. Saí correndo e venci a chave da igreja. Eu sei que a senhora é a irmã que ora todo dia de manhã cedo da casa da irmã do seu coração, tu tem a chave. Só não me empresta a chave. A chave é da
meu pastor, está aqui, ó. Né? Está aqui. Mas o senhor me traz, né? E segunda-feira cedinho nós estamos lá para orar. E toda chata. Eu vi o pastor Rivaldo foi com pressa, né, irmão? Talvez estava sem janta e preocupado, catou os documentos da igreja e sumiu, irmão. Deixou a irmã Bila sem chave. Aí de manhã cedo, irmão, como de costume, irmã Bila, tem jeito dela assim, senhorinho bem nossa mesmo. E a irmã Maria, a irmã Joana, a irmã não sei quem. E eles vão tudo lá para a igreja orar. Quando chega lá, já chegou perto, então vamos orar. Socorro a mão na bolsinha de crente, estava o lenço, o crente que vai lá leva o lenço, para chorar na presença do Pai. Estava lá, estava o óculos, falei a palavra, caridade, já não ajudava os olhos. E ela vira, ai meu Deus, lembrei, pastor Rivaldo veio de noite buscar os documentos da igreja com pressa, deixou a chave dele na casa dele, passou em casa e pegou a minha. Como é que nós vamos orar, irmãs? As irmãs falaram assim, olha, você sabe que José, uma delas sabe que José não é crente, que aqui não é tribulado. Ó, já está um pouquinho tarde, né? Por da irmã que atrasou. Nossa, aquele homem chegar para almoçar e se tiver que eu estou na igreja, não deixa eu vir mais. Pensa no homem atribulado aqui. Não, vamos lá. Mano, o que nós vamos fazer, gente? A chave, quem vai buscar? Não, porque não tem tempo para a chave agora, não. Vamos orar aqui mesmo. Sabe, o portão estava encostado e ele estava assim, sabe, a igreja estava desse jeito, vai ficar aqui uma porta lateral, assim, bem entrada. Vamos orar aqui mesmo. Fizeram uma corrente de oração que ele frente, um negócio grande. Quando eles falaram, Deus, para começar a orar, escutou alguma coisa desse jeito, assim, na igreja. Quem estava na carne falou, sangue de Jesus tem poder. Aí eu, gente, tem alguém dentro da igreja, amém. Tem alguém dentro da igreja. Tem não, gente, não, tem não. Irmãos, dá uma olhada lá na meteu a mão na porta, a porta estava aberta. Aleluia! Abriu a porta. Meu Deus! Irmã Bíblia, será que o pastor deixou aberto? Todo mundo que chegou foi lá na porta e mexeu com nós, nunca vai orar, né? Assim, nunca vai entrar aqui. Não, mas eu fui lá e mexi na porta, estava fechada. Não tem gente aí, não tem. Vamos. Mambila, tu quer mais de oração, tu quer mais vaso, vem na primeira. E a Mambila foi, e as irmãs, do glória a Deus, estavam quase entendendo o mistério, já estava dando aleluia. Mas as irmãs que estavam mais na carne já estavam preocupadas. Sangue de Jesus tem poder, olha aí, irmão, vai lá. Vai lá naquele cantinho, lá onde fica os documentos lá na secretaria. A irmã entrou, deixou eu ver. Não, todas elas mexeram na porta quando chegaram, estava fechada. Ele aqui falou dentro do coração de um homem, ela deu uma rodada assim, pô, gente, eu estou entendendo. Quando a gente começa a orar, a porta estava fechada, Deus abre. Aleluia, eu estou entendendo, irmãos, foi um reteté de Jeová. Irmãos, quando pensa que não, irmãos, uma vai lá e fala, Maria, hoje o Zé te esgana, minha filha, tu esqueceu da hora, já é 11 horas. A irmã Maria no fogo falou, hoje José vai comer a fogo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Vai comer a fogo. Aleluia. Porque hoje o mistério foi grande, Deus abriu a porta para nós entrar. Ai meu Deus do céu. Aí vamos se pôr no chão, volta para a terra, mulher. O homem não te deixa que nós vai ver. Vamos embora. Irmãos saíram agoniadas, mas nós nem agradecemos. Vamos agradecer, gente? Não vamos voltar lá, agradece aqui mesmo. Vamos lavar suja. Vamos pegar na mão para agradecer, não. Escutaram o barulho da tranca. O que é isso, meu Deus? Sangue de Jesus tem poder. O que é isso que está acontecendo? Mas nós falamos, gente, o que está acontecendo? Mexendo na porta para travar, continuou. Aí elas entenderam o mistério. Falou, gente, quando nós saímos para orar, a porta estava fechada, Deus sabe. E quando está aberta, não tem como ficar, ele vai fechando. Aleluia. Aquele dia José ficou sem almoçar. A irmã ficou a tarde inteira. Glorificando, bendizendo, exaltando. Fica de pé.
com o pastor Sérgio. Uma palma ao Senhor Jesus.
Aleluia. Soberano Deus eterno, Pai. Senhor, a gente está com a presença nessa noite, ó Pai. E coloca, ó Pai, essas vidas nas suas mãos, Senhor. Deus vai guardando, Deus vai defendendo, Pai, vai trabalhando. Deus vai repreendendo o mal. Deus vai repreendendo a fúria, ó Pai. Deus, ó Pai, se Deus abrindo as portas nesta noite. Deus trabalha, Pai. Vai trabalhando, Deus, de uma forma poderosa, de uma forma poderosa, Pai. Liberta, liberta, Pai. Deus, nesta noite, ó Senhor, Pai. Eu peço, ó Deus querido, vai repreendendo, Pai, amado. Repreendendo, Senhor, Deus amado. Deus, tenha vontade, Pai. Vai repreendendo, Pai amado, aleluia. Vai repreendendo, Pai. Vai jogando por terra, Deus. Pelo poder que é no teu nome, pelo poder que é no teu sangue, Pai. Nesta noite, eu peço, Pai, este momento. De luz, Senhor, os seus filhos. De luz, Senhor, os seus filhos. Aleluia. Vai guardando, vai livrando.